A palavra de Deus diz que Davi, ele se reanimou no Senhor seu Deus. Nesse momento em que ele estava completamente sem nenhuma ajuda, sem ninguém para lhe socorrer, o texto nos diz no finalzinho do versículo 6, que ele se reanimou no Senhor seu Deus. A NVI coloca: Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E onde você tem se fortalecido, se reanimado, em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades no dia a dia? Onde você tem colocado as suas esperanças, as suas forças, depositado as suas fichas? Será que nós temos confiado e nos fortalecidos também no Senhor? A sua fonte de fortalecimento, irmãos, deve ser o Senhor. Está claro no versículo de número 6 do capítulo 30. Onde que você tem procurado descanso? Onde que você tem procurado fortalecimento? Onde é que você tem procurado ânimo? Muitas vezes nós procuramos essas coisas nas fontes erradas, e que por um momento nos alegram, nos dão força, nos dão descanso, mas não é aquele tipo de descanso que ultrapassa o nosso entendimento. Não é verdade que nós vivemos hoje numa época onde todos nós precisamos de um psicólogo, de um terapeuta ou de um psiquiatra? Eu me lembro de conversar com uma das minhas alunas, eu falo alunas aqui já adultas, né, de língua inglesa, e não crianças, como geralmente eu estou acostumado a falar, que me disse que ela fazia consultas com um psicólogo. E eu comecei a indagar, eu queria saber o porquê. Mas por quê? Por quê? E ela confessou para mim: olha, na verdade é porque está na moda e todo mundo faz. E não é verdade isso? Mas infelizmente, nós depositamos a nossa confiança muitas vezes na palavra de um psicólogo. Não é a ciência a mãe de toda a sabedoria que pode nos livrar de toda a angústia que nos acomete dia após dia? Será mesmo? Será que a ciência tem as respostas que nós realmente precisamos? Não é o dinheiro? Porque se eu tiver dinheiro, se eu tiver fama, se eu tiver aqui essas duas coisas somadas, eu não terei a solução dos meus problemas. Outras pessoas recorrem a outras coisas, como bebida. As pessoas recorrem às drogas, à prostituição e pornografia. As pessoas buscam qualquer coisa que possa fazer com que elas tenham um momento de prazer e possam se esquecer do sofrimento que elas estão passando, dos dias difíceis, das lutas que elas têm que enfrentar. Não é fugindo da realidade que nós vamos encontrar a solução no mundo ilusório. Quantos de vocês, eu indago aqui, não precisa levantar a mão e confessar, já não tem a sua conta no metaverso, não estão gastando os seus dinheirinhos ali, vivendo uma realidade virtual, de uma maneira que você não consegue viver na vida real? Porque ali tudo pode. Ali eu posso ser uma outra pessoa, ali eu posso morar do lado de determinada pessoa, ali eu posso qualquer coisa. Eu não preciso viver sofrendo nesse mundo aqui de carne e osso, que é um mundo tão difícil, mas eu posso depositar minhas fichas em alguma coisa que vai me trazer um pouco de paz, um momento de tranquilidade, e vai me livrar dessa angústia que eu sinto. Onde, irmãos, vocês têm procurado descanso e fortalecimento? Onde que vocês têm procurado ânimo? Cristo nos ensina que nós só podemos encontrar essa fonte que renova as nossas forças nele. Em Mateus capítulo 11, no versículo 28, nós lemos o seguinte, Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas são as palavras do próprio Cristo, do próprio Deus encarnado. Quando parece que todos querem te apedrejar, quando parece que não há mais solução para os seus problemas, ou para os problemas do seu casamento, ou para o seu pecado, que ninguém conhece a não ser você, ou para os seus pecados que são públicos e todos já conhecem, Cristo diz:
vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É o luto, é o desemprego, é a fome, é uma consciência pesada, os pecados cometidos, todos são de fato muito pesados. E você não vai conseguir carregar esse fardo sozinho. Mas Cristo nos diz que Ele carrega o nosso fardo. Nós podemos compartilhar isso com Ele, clamar a Ele, buscar a Ele, e Ele carrega o seu fardo. Ele carrega o meu fardo.